E se eu te dissesse que a riqueza que você tanto busca já existe, mas não em um banco, nem em um cofre, e sim em um ponto silencioso dentro da sua consciência? Quantas vezes você se sentiu pequeno diante da vida, como se a prosperidade fosse um privilégio reservado a poucos? Talvez você tenha se esforçado, trabalhado duro, feito orações, visualizações, e mesmo assim, parece que o fluxo da abundância te observa de longe, como se houvesse uma barreira invisível entre você e o ter. Mas e se essa barreira não fosse externa? E se o bloqueio da riqueza não estivesse no mundo, mas na forma como você se percebe dentro dele? Joseph Murphy dizia que a pobreza é apenas uma forma de ignorância, o desconhecimento do poder que habita em você. A mente humana é uma mina de ouro espiritual, mas muitos passam a vida cavando o solo errado. Hoje, você vai aprender onde está o verdadeiro ouro e o que acontece quando a sua consciência desperta para o fato de que pensar em prosperidade não é ganância, é devoção à vida. Existe uma dor que poucos admitem, a sensação de estar sempre lutando, desejando, esperando e nunca realmente recebendo. É o peso invisível da escassez. Não a falta de dinheiro em si, mas o estado mental de quem acredita que precisa merecer cada respiração. Joseph Murphy dizia que a mente subconsciente é como um espelho fiel. Ela reflete exatamente o que você sente ser verdade. Se, no fundo, você acredita que prosperar é errado, o universo respeitará essa crença como lei. A maioria das pessoas confunde espiritualidade com renúncia. Elas acreditam que pensar em riqueza é sinônimo de materialismo e, com isso, passam a rejeitar o próprio fluxo natural da vida. Mas a abundância não é o oposto da espiritualidade, ela é sua consequência. Bruce Lipton, na Biologia da Crença, mostrou que o corpo responde às percepções como se fossem realidade física. Quando você vive em modo de escassez, o seu sistema biológico entra em sobrevivência, a mente se contrai, o coração se fecha e a criatividade, que é o canal direto com o divino, se apaga lentamente. Mas quando você vibra na consciência da abundância, algo muda na estrutura celular. O corpo relaxa, o cérebro se abre para novas conexões e a energia vital volta a fluir. Murphy afirmava que o subconsciente não distingue o real do imaginado, ele apenas obedece à convicção. Por isso, sentir-se rico antes de ter é o primeiro ato criador. Não é um truque mental, é a reprogramação do seu campo vibracional. A pobreza mental, ao contrário do que muitos pensam, não está na falta de recursos, mas na falta de percepção. Você pode ter pouco e ser rico, porque a riqueza é o estado de quem reconhece valor em tudo. Você pode ter muito e ainda viver em escassez, porque o medo de perder é o mesmo medo de não ter. Dentro de cada ser humano existe um milionário interior. Não aquele que acumula, mas aquele que manifesta. Ele não busca riqueza, ele a irradia. E por isso, a vida conspira ao redor dele como um campo magnético de oportunidades. O universo responde à vibração da sua consciência, não à sua conta bancária. Enquanto você acreditar que o dinheiro é algo que vem de fora, continuará pedindo. Mas no instante em que compreender que ele é a expressão da energia que flui através de você, passará a criar. A mente rica não é a que possui, é a que confia. Ela sabe que tudo o que é necessário já foi provido e que cada pensamento de gratidão é um depósito no banco invisível da vida. O sol não escolhe sobre quem brilhar. É o véu da culpa e da indignidade que impede a luz de tocar o coração. Quando esse véu se dissolve, você percebe que o divino nunca reteve nada. Foi você quem, sem perceber, fechou as mãos. E é nesse ponto que a verdadeira transformação começa. Quando você deixa de procurar o ouro fora e reconhece o tesouro dentro. A partir desse instante, toda crença limitante começa a se desfazer. A energia da riqueza, que sempre esteve presente, finalmente encontra passagem por onde fluir. Hoje, o chamado é simples. Não é sobre buscar prosperidade. É sobre lembrar que você é a prosperidade se manifestando. A pobreza raramente é financeira. Ela é vibracional. O que mantém a maioria das pessoas presas em ciclos de falta não é a ausência de oportunidades, mas a programação silenciosa que opera no subconsciente. Desde cedo, aprendemos frases que moldam o campo mental.
Dinheiro não traz felicidade. É preciso suar para vencer. Riqueza é para poucos. Essas crenças se tornam códigos invisíveis e o subconsciente, obediente, transforma cada uma em realidade tangível. Joseph Murphy dizia: o subconsciente não julga, ele apenas executa o que lhe é apresentado com emoção. Por isso, quem repete "eu não tenho dinheiro" está fazendo uma oração disfarçada de queixa. A vibração da falta se torna uma ordem criadora e o universo responde com precisão matemática. A neurociência confirma essa lei espiritual. Quando pensamentos de escassez se repetem, o cérebro cria circuitos fixos, verdadeiros trilhos de repetição emocional. A mente aprende a esperar o pior e o corpo se adapta a esse padrão, entrando no modo de sobrevivência. Nesse estado, o fluxo criativo, a intuição e a abertura para o novo são bloqueados. O campo energético encolhe e a vida parece sempre um passo atrás. Bruce Lipton explica que as células do corpo reagem ao ambiente interno, às percepções e crenças. Quando a mente vibra medo e desconfiança, as células fecham as portas, como se o organismo precisasse se proteger. Mas quando a consciência se abre à confiança e à gratidão, as mesmas células entram em modo de crescimento e expansão. O corpo, literalmente, responde ao pensamento como se fosse uma ordem biológica. A escassez, portanto, não é falta de dinheiro, mas de crença na própria abundância. É o hábito de olhar para o vazio e esquecer que o vazio é apenas o espaço onde o novo nasce. Murphy ensinava que a mente subconsciente é um solo fértil. Se você semeia preocupação, colhe mais razões para se preocupar. Se planta a ideia de prosperidade com fé e emoção, o campo quântico começa a reorganizar as circunstâncias. A riqueza não nasce de esforço forçado, mas da convicção silenciosa de quem já aceitou ser digno dela. A diferença entre o rico e o pobre, na visão espiritual, não está no saldo, mas no padrão vibracional. O rico interiormente pensa em termos de possibilidade, movimento e fluxo. O pobre interiormente pensa em termos de falta, perda e limite. Ambos estão certos. Cada um manifesta aquilo que o seu subconsciente considera verdade. Imagine tentar semear flores em solo pedregoso. Você pode ter as melhores sementes, o melhor sol, a melhor água, mas se a terra estiver endurecida, nada brota. Assim também é a mente. Sem reprogramação, a semente da abundância nunca germina. A prosperidade começa quando a pessoa deixa de tentar ganhar dinheiro e passa a permitir que ele circule. Murphy dizia que o dinheiro é uma forma de energia divina e que o fluxo é sua natureza. O problema é que muitos tentam controlar esse fluxo com medo, e o medo é uma represa vibracional. Ele impede a água da vida de correr. A mente da escassez acredita que precisa se proteger, guardar, acumular. A mente da abundância sabe que quanto mais flui, mais cresce, porque a energia da prosperidade é como o ar. Não falta, apenas precisa ser respirada sem medo. O primeiro passo para reverter a escassez é perceber que ela nunca foi uma maldição, mas uma programação. E tudo o que foi programado pode ser reescrito. Quando a mente se abre à ideia de que riqueza é o reflexo natural da harmonia interior, o subconsciente começa a dissolver o padrão antigo e a vida, aos poucos, passa a se alinhar com a nova frequência. O bloqueio da riqueza não está no mundo, está na crença silenciosa de que é preciso merecer o que já é seu, por natureza. Quando essa crença se desfaz, a prosperidade deixa de ser meta e se torna consequência. Existe uma lei invisível que rege toda a criação. A energia sempre segue a consciência de valor. Tudo o que você acredita ter valor, cresce. Tudo o que você desvaloriza, desaparece. E é por isso que o dinheiro, o amor e as oportunidades não respondem ao esforço cego, mas ao reconhecimento silencioso de quem se sente digno de recebê-los. Joseph Murphy dizia que o homem rico é aquele que pensa em termos de abundância, mesmo que ainda não possua nada. Isso não é apenas uma metáfora poética, é uma descrição precisa do funcionamento da mente subconsciente. A consciência não cria a partir do que vê, mas a partir do que sente como verdadeiro. Quando você se percebe como um ser próspero, mesmo antes de ver provas externas, o universo começa a se alinhar à sua vibração interna.
O dinheiro, como toda energia, é neutro. Ele apenas amplifica o estado emocional de quem o carrega. Nas mãos de quem vibra medo, ele se torna controle e ansiedade. Nas mãos de quem vibra amor, ele se transforma em instrumento de expansão. Bruce Lipton explica que o ambiente interno, isto é, suas crenças, controla o comportamento das células tanto quanto o ambiente externo. As percepções criam realidades biológicas. Da mesma forma, as crenças sobre valor pessoal criam realidades financeiras. Quando a mente acredita ser carente, o corpo inteiro entra em modo de contração. O sistema nervoso reage como se houvesse perigo, e a energia vital é desviada para a defesa, não para a criação. Mas quando a consciência vibra, valor, segurança e amor, as células se abrem e o fluxo criativo da vida volta a circular. O universo é sensível à sua autopercepção. Se você acredita que precisa provar merecimento, ele lhe oferece testes. Se você acredita que já é expressão do divino, ele lhe oferece expansão. A vibração do merecimento é a senha que abre os portões invisíveis da abundância. Murphy ensinava que riqueza é uma ideia divina e as ideias são infinitas. Isso significa que prosperar não depende de quanto existe no mundo, mas do quanto você é capaz de perceber e permitir. O problema é que muitos associam valor à escassez. Acham que o raro é o que tem poder. Mas a verdadeira riqueza está na consciência que reconhece o infinito. Nada falta no universo, apenas deixamos de enxergar onde está o fluxo. A energia segue o foco, e o foco é determinado pela crença. Quando você olha para a vida com a lente da carência, tudo ao redor se encolhe. Quando você olha com a lente da gratidão, tudo ganha brilho. Não porque as coisas mudaram, mas porque você mudou o campo a partir do qual as observa. O campo quântico, segundo a física moderna, é um mar de possibilidades. Mas ele não responde a palavras, responde a vibrações coerentes entre pensamento e emoção. Quando você pensa, eu sou próspero, e sente medo, o campo recebe duas frequências contraditórias e o resultado é estagnação. Mas quando você pensa e sente em uníssono, o universo interpreta como uma ordem criadora. Essa coerência vibracional é a chave da manifestação. Joseph Murphy chamava isso de fé viva, o estado mental em que o consciente e o subconsciente concordam sobre uma verdade. Nesse ponto, a energia flui sem resistência. A mente que compreende o valor de tudo o que existe já é, por natureza, uma mente rica. O valor não está nos objetos, está na forma como você os reconhece. Por isso, as pessoas que vivem em gratidão constante parecem atrair mais. Na verdade, apenas se alinham ao fluxo que sempre esteve presente. A prosperidade começa quando você percebe que o dinheiro é apenas um reflexo da sua própria energia de valor. Ele não vem para quem mais trabalha, mas para quem vibra com mais coerência. Porque o universo não paga por esforço, ele responde à frequência. Imagine o dinheiro como luz. Se o seu coração estiver coberto de sombras de medo e culpa, a luz não consegue penetrar. Mas quando você limpa essas sombras com confiança, amor e merecimento, a luz passa a brilhar em todas as direções. E então, a vida começa a trazer não apenas o suficiente, mas o transbordante. O segredo do princípio quântico da riqueza está em compreender que você nunca precisou atrair nada, apenas se alinhar com o que já é seu por natureza vibracional. A energia segue o valor, e o valor começa dentro. Poucos percebem que o verdadeiro alicerce da prosperidade não é o trabalho árduo, nem a sorte, nem o tempo certo. É o amor próprio, porque o amor é a vibração que autoriza o fluxo, enquanto a culpa o interrompe. Toda forma de riqueza, material, emocional ou espiritual, nasce da consciência de que você é digno de recebê-la. Joseph Murphy afirmava que você nunca pode atrair o que despreza. E muitos, sem perceber, desprezam a ideia da própria prosperidade. Acham que ser próspero é arrogância, que desejar conforto é vaidade, que aceitar o bem é egoísmo. Mas o egoísmo está em reter o fluxo, não em permitir que ele se expresse através de você. O amor próprio é a assinatura energética da abundância. Ele diz ao universo, eu aceito ser um canal do bem. Quando você se rejeita, repele o fluxo natural da vida. Quando se acolhe, o universo se reorganiza para refletir essa aceitação.
A neurociência moderna explica que o cérebro libera dopamina e serotonina quando a pessoa se sente merecedora. Esses neurotransmissores não apenas geram bem-estar, mas também ampliam a criatividade e a percepção de possibilidades. Ou seja, o corpo prospera quimicamente quando a mente vibra amor próprio. A vibração do merecimento reconfigura o sistema nervoso, transformando o modo de sobrevivência em modo de criação. O oposto também é verdadeiro. Quem vive em autocrítica constante ativa hormônios de estresse, adrenalina e cortisol, que reduzem a clareza mental e bloqueiam a intuição. A mente entra em contração e a vida, em resposta, parece contrair-se junto. Murphy dizia que a pobreza é a crença de que você está separado do bem, e o amor próprio é justamente o antídoto dessa crença. Ele dissolve a separação, porque quando você se ama, reconhece em si mesmo o reflexo da mente divina. E como poderia faltar algo àquilo que é extensão do próprio Criador? O amor próprio não é vaidade, é alinhamento com o propósito. É o estado vibracional em que você se lembra de que o divino não se expressa em escassez. Nada que vem da fonte é pequeno. A verdadeira humildade está em permitir que o bem se manifeste através de você, sem resistência. O dinheiro, nessa perspectiva, não é recompensa, é reflexo. Ele reflete o quanto você se valoriza, o quanto reconhece o próprio brilho. Quando há amor, há fluxo. Quando há culpa, há bloqueio. Bruce Lipton descreve isso em termos biológicos. Cada célula humana está constantemente lendo o ambiente vibracional. Se ela percebe ameaça, fecha-se para proteção. Se percebe segurança e amor, abre-se para o crescimento. Da mesma forma, a sua energia financeira responde à segurança emocional que você transmite. Quanto mais você se aceita, mais portas se abrem. É por isso que pessoas em paz consigo mesmas parecem atrair oportunidades com naturalidade. Elas não pedem, não forçam, apenas permitem. Sua vibração comunica ao universo: eu sou um campo aberto para o fluxo do bem. E o universo, obediente, responde com correspondência. Amar a si mesmo é o mesmo que declarar ao divino: eu reconheço o valor daquilo que tu criaste. É o gesto mais espiritual que existe, porque onde há amor, não há resistência. E onde não há resistência, o fluxo da abundância é inevitável. Murphy dizia que a mente rica é aquela que se sente digna de receber o melhor, porque sabe que o melhor é expressão da natureza divina. Quando você se ama, essa verdade se torna viva. Você deixa de correr atrás da prosperidade e começa a caminhar com ela. Pense na flor que desabrocha sem pedir licença. Ela não compete com a outra ao lado, não se desculpa por existir. Apenas floresce, porque florescer é sua função sagrada. Assim também é a alma que vibra amor próprio. Ela floresce naturalmente e o perfume que emana atrai tudo o que é belo, abundante e coerente. O amor próprio é, portanto, a frequência econômica mais alta que existe. É ele que determina quanto você é capaz de receber, não o mundo, não os outros, não o acaso. Quando você se ama, o universo entende que está pronto para expandir. E é nesse instante que o dinheiro, as oportunidades e as sincronicidades passam a girar ao seu redor. Não por esforço, mas por ressonância. Existe um poder silencioso que habita cada pensamento, o poder de criar mundos. A mente humana é o instrumento criador mais sofisticado do universo, mas a maioria vive como se fosse apenas espectadora das próprias crenças. Joseph Murphy dizia que o subconsciente é o solo da vida. Ele aceita qualquer semente que lhe seja plantada. E é justamente nesse solo que a prosperidade floresce, ou se perde. A mente subconsciente não raciocina, não questiona, não argumenta. Ela apenas reproduz com perfeição o que é repetido com emoção. Por isso, quando uma pessoa diz "a vida é difícil" e sente que isso é verdade, o subconsciente registra o comando e começa a criar circunstâncias que confirmam essa ideia. A repetição, somada ao sentimento, é a fórmula que molda a realidade. Murphy ensinava a prática da oração científica, não no sentido religioso, mas vibracional. Ele dizia que a oração verdadeira é a imaginação disciplinada. É visualizar o bem desejado com tanta convicção e sentimento que o subconsciente o aceita como fato consumado.
A partir desse momento, o universo externo apenas replica a vibração interna. Bruce Lipton, ao estudar a epigenética, descobriu que o cérebro entra em estado de reprogramação quando a mente está relaxada, especialmente durante as ondas alfa e teta, os estados entre a vigília e o sono. É nesse instante que o consciente adormece e o subconsciente se abre, como terra fértil após a chuva. Por isso, repetir afirmações de prosperidade nesse momento tem poder ampliado. A mente absorve sem resistência. Reprogramar o subconsciente é um processo de coerência, não de repetição mecânica. A palavra precisa ser acompanhada pela emoção correspondente. Dizer, eu sou próspero com medo no coração, é como semear uma flor e regá-la com veneno. Mas quando a frase é pronunciada com gratidão, confiança e serenidade, ela se transforma em um decreto energético. Murphy orientava, fale com o seu subconsciente como falaria com um servo fiel. Diga o que deseja, e ele realizará com precisão. Essa imagem revela uma verdade profunda. A mente subconsciente é criadora, mas obedece ao mestre que é o pensamento consciente. E o problema é que, muitas vezes, o mestre não sabe o que ordena. A reprogramação começa com vigilância interior. É preciso observar o tipo de conversa que se repete dentro de você. Se a mente vive em não consigo, não é para mim, tudo é difícil, essas são as ordens que o subconsciente está executando. Mas quando o discurso muda para a vida me apoia, eu sou guiado por ideias divinas, a prosperidade flui com facilidade, o subconsciente começa a desenhar novos caminhos. Bruce Lipton explica que o cérebro físico responde a essas novas ordens através da neuroplasticidade, a capacidade de criar novas conexões neurais. Cada nova crença cria uma nova rota elétrica, e quando a emoção se repete, essa rota se fortalece, tornando-se um novo padrão de resposta. A mente literalmente muda de forma conforme aquilo em que você acredita. A imaginação é o portal mais poderoso desse processo. Murphy chamava-a de oficina de Deus dentro do homem. Ao imaginar-se vivendo o estado desejado, você envia ao subconsciente a imagem completa daquilo que quer manifestar. E como o subconsciente não diferencia a imaginação de realidade, ele começa a reorganizar o campo quântico para transformar a visão em forma. Um dos segredos mais antigos do treinamento mental é unir a emoção do resultado à imagem mental. Sentir-se já no estado realizado. Não desejar, mas agradecer como quem recorda algo que já é seu. Essa é a vibração que cria, porque o subconsciente não trabalha com o tempo linear. Para ele, o que é sentido como verdade, agora já é. Murphy dizia que a fé é o ato de aceitar como verdadeiro aquilo que ainda não se vê. Essa aceitação é o selo vibracional que o universo reconhece. Quando a mente repousa em confiança, o corpo vibra em harmonia e o campo energético se expande. Nesse estado, as coincidências, que são apenas sincronicidades, começam a acontecer. A reprogramação mental não é um esforço mental. É uma rendição emocional. Não se trata de lutar contra as crenças antigas, mas de deixar que as novas se tornem mais fortes. É permitir que o novo padrão substitua o antigo naturalmente, como a luz substitui a escuridão sem conflito. A abundância não precisa ser criada, ela já existe. O que precisa ser ajustado é a sintonia. E a sintonia muda quando o subconsciente é instruído a reconhecer o divino como fonte inesgotável de provisão. Murphy resumia essa verdade em uma frase simples e poderosa: a riqueza de Deus flui em mim e através de mim como um rio de ouro. Essa é a consciência que transforma o interior e, consequentemente, o mundo. A mente criadora é o espelho do Criador. Quando ela se torna clara, o reflexo é inevitável. A vida começa a brilhar com a luz da prosperidade natural, sem esforço, sem medo, sem resistência. Toda manifestação autêntica nasce do encontro entre duas forças, a fé e a ação. Uma sem a outra é incompleta. A fé sem movimento é sonho não vivido. A ação sem fé é esforço sem direção. Joseph Murphy dizia que a fé é o motor invisível da ação criadora. E quando mente e corpo entram em coerência, o universo responde com precisão matemática. Muitos acreditam que pensar positivo basta,
Mas o pensamento, isolado da emoção e da atitude correspondente, é apenas um fragmento da criação. O campo quântico não responde a ideias passageiras, ele responde a estados de ser. Por isso, é necessário que cada pensamento de prosperidade seja sustentado por uma emoção coerente e por atitudes que confirmem essa vibração. Murphy ensinava que a fé é um hábito da mente, que sabe antes de ver. E essa fé verdadeira não se prova com palavras, mas com postura. Quem acredita na própria abundância age como alguém próspero, mesmo que ainda não veja os resultados. Essa coerência entre sentir, pensar e agir é o que cria o campo magnético capaz de transformar o invisível em experiência concreta. A neurociência moderna confirma esse princípio. Quando o cérebro forma uma imagem mental e o corpo age em sintonia com ela, ocorre um fenômeno chamado ressonância neural. As redes de pensamento e emoção se alinham, gerando um campo eletromagnético de alta coesão. Esse campo é o que Bruce Lipton chama de assinatura vibracional da realidade. Tudo o que está em ressonância com essa assinatura começa a se aproximar naturalmente. A fé, portanto, não é espera, é presença. Não é aguardar um milagre, mas encarnar a energia de quem já vive o milagre. É caminhar como se o caminho já estivesse aberto, porque em algum nível ele está. A ação é o testemunho silencioso da confiança. Quem confia, age. E quem age com confiança, atrai. O erro de muitos buscadores espirituais está em separar o mundo espiritual do material. Mas, como Murphy afirmava, o mundo visível é apenas a sombra do invisível. Logo, agir no mundo físico é mover a própria energia divina em direção à forma. Não há oposição entre fé e ação. Há continuidade. A fé dá origem ao movimento. O movimento dá forma à fé. Agir com coerência é viver como se o bem fosse inevitável. É permitir que cada escolha, cada palavra e cada gesto carreguem a assinatura vibracional da confiança. Nesse estado, até o silêncio se torna oração e cada passo um decreto. Murphy dizia que a prosperidade é uma lei da vida e toda lei exige participação. Participar da lei é permitir que o pensamento se torne ação e que a ação reforce o pensamento. É transformar a fé em prática, sem ansiedade, sem pressa, mas com presença. A mente coerente não luta contra a realidade, ela a molda suavemente. Age sem esforço, porque sabe que o universo coopera com a vibração da harmonia. Essa harmonia é o ponto onde tudo flui. Quando o pensamento diz, eu sou próspero, o coração sente, eu sou digno, e o corpo age em sintonia. Não há força capaz de interromper o resultado. Neville Goddard chamava esse estado de imaginação encarnada. É quando o ser inteiro se torna a visão realizada. Nesse ponto, o universo não tem escolha se não responder, porque já há coerência completa entre o interno e o externo. A prosperidade, portanto, não se manifesta porque você deseja, mas porque você se tornou a vibração dela. O esforço deixa de ser luta e passa a ser expressão natural do estado interior. Trabalhar, criar, compartilhar deixam de ser meios de sobrevivência e passam a ser instrumentos de expansão da consciência. Murphy afirmava, a mente que confia transforma o trabalho em oração e o resultado em gratidão. Esse é o verdadeiro fluxo da prosperidade. Nada forçado, nada imposto. Tudo em equilíbrio entre o visível e o invisível, o humano e o divino. O universo é movimento, e o movimento é a linguagem da fé. Quando você caminha em harmonia com o que acredita, a vida responde abrindo portas onde antes só havia muros. A coerência entre fé e ação é o elo que une o pensamento criador à matéria. É o ponto em que a ideia se transforma em forma e a forma se torna testemunho da consciência que a gerou. O dinheiro, então, deixa de ser o fim e se torna consequência, porque a verdadeira prosperidade não é o acúmulo de coisas, mas o fluxo contínuo de energia entre dar e receber. E esse fluxo só permanece vivo em quem se mantém em movimento, agindo com fé, sem medo e sem pressa. A coerência é o ritmo do universo. Quando você entra nesse ritmo, não há atraso, nem falta, nem resistência. A vida se torna sinfonia e você, o instrumento afinado que permite que a melodia da abundância
toque, sem interrupção. A jornada da prosperidade, segundo Joseph Murphy, não é uma busca por dinheiro, mas um retorno à lembrança de quem você realmente é. Toda riqueza começa quando a mente desperta para a consciência divina dentro de si. O verdadeiro milionário não é o que acumula, mas o que manifesta com amor, fé e propósito. Porque tudo o que é criado a partir da unidade com o divino se multiplica sem esforço e serve à vida em sua totalidade. Murphy afirmava: quando você sente a riqueza interior, as condições exteriores refletem essa sensação. Essa frase contém a síntese de toda a filosofia mental e espiritual. O exterior é apenas o espelho do interior. Nenhum esforço externo pode sustentar uma consciência pobre, assim como nada pode impedir o florescimento de uma mente rica em fé e confiança. Neville Goddard expandia essa mesma verdade ao dizer: assuma o sentimento do desejo realizado, e o mundo obedecerá à sua nova identidade. Quando o ser humano encarna a vibração da plenitude, o universo reorganiza cada detalhe, de acordo com essa nova percepção. A vida deixa de ser batalha e passa a ser revelação. A abundância não é conquistada, é lembrada. O milionário interior é aquele que reconhece Deus, não como uma força distante, mas como a consciência que o habita. Ele entende que tudo o que existe é expressão da mesma energia criadora. Por isso, não há competição, não há escassez, não há medo, há apenas fluxo. A mente, liberta da ideia de separação, se torna instrumento da abundância divina. A prosperidade que nasce dessa consciência é inevitável. Ela se manifesta em oportunidades, em ideias inspiradas, em encontros, em sincronicidades. Tudo começa a conspirar em favor daquele que vibra amor, gratidão e certeza, porque o universo reconhece a própria vibração nele refletida. Murphy dizia que o homem é rico quando descobre a riqueza de Deus dentro de si. Essa é a descoberta que dissolve a necessidade de provar, acumular ou competir. A mente rica não teme perder, porque sabe que a fonte é inesgotável. Tudo o que é dado com amor retorna multiplicado, porque a energia que sai de você é a mesma que o universo lhe devolve. A consciência da riqueza é um estado de paz. Não é ansiedade por resultados, mas confiança no fluxo da vida. O verdadeiro milionário é calmo, porque sabe que o bem já está em movimento. Ele não se apressa, apenas permanece em sintonia. A sua segurança não vem da conta bancária, mas da certeza vibracional de que o divino se manifesta em tudo o que ele toca. E é nesse ponto que o trabalho se transforma em serviço, o dinheiro em energia e a vida em um contínuo ato de criação. A fé deixa de ser súplica e se torna reconhecimento. A oração deixa de pedir e passa a agradecer. Tudo se simplifica quando o ser humano desperta para a consciência de Deus dentro de si. Neville Goddard dizia: você é o poder que cria e o amor que sustenta. Essa é a mais alta forma de prosperidade. O equilíbrio entre força e compaixão, entre criação e entrega. Quando essa consciência se instala, até o silêncio se torna fértil, a mente cessa o esforço e a vida flui com naturalidade, como um rio que nunca duvida do caminho até o mar. O milionário interior é aquele que entende que a abundância é a linguagem de Deus em movimento, e quanto mais ele se abre para receber, mais ele se torna canal para oferecer. A prosperidade que vem da consciência espiritual não se acumula, ela circula, porque o fluxo é sua essência. Essa é a verdadeira lei do retorno. Tudo o que é compartilhado com amor retorna multiplicado em paz, alegria e harmonia. A riqueza é, portanto, um reflexo do nível de consciência. E a consciência mais elevada é aquela que reconhece que tudo é expressão de um mesmo campo divino. Quem desperta para essa verdade vive em estado de gratidão permanente. E a gratidão é o selo vibracional da abundância infinita. A mente que reconhece Deus como sua fonte não teme o futuro, não lamenta o passado e não se perde nas comparações. Ela cria, confia e expande, porque sabe que a prosperidade é apenas o eco natural do amor divino em ação. Feche os olhos e imagine, você agora, como expressão plena dessa consciência. Nada lhe falta, porque tudo em você é plenitude. Nada lhe ameaça, porque tudo em você é certeza.
Esse é o estado da verdadeira riqueza, o ponto onde o espírito, a mente e o mundo físico se alinham em harmonia absoluta. O ouro do espírito brilha mais forte que qualquer tesouro material. E quando você o reconhece dentro de si, tudo mais se alinha em volta. Esse é o despertar do milionário interior. Não um título, mas um estado de consciência que transforma o simples ato de existir em manifestação divina. O universo é reflexo daquilo que você acredita ser. Acredite-se abundante e a vida confirmará essa verdade, porque a consciência é o verdadeiro cofre da criação. E dentro dela, o poder de Deus já habita, esperando apenas que você o reconheça. Quando você desperta para essa certeza, não há mais o que buscar, há apenas o que expressar. E a vida, em gratidão, responde com generosidade infinita. Quando você compreender que a verdadeira riqueza nasce da consciência que habita em você, algo muda para sempre. A mente deixa de buscar fora e começa a irradiar dentro. E é nesse instante que o universo responde. Não com promessas distantes, mas com provas silenciosas de que você sempre foi o co-criador da sua própria realidade. Se esta mensagem ressoou com o que vive dentro de você, permita que ela continue ecoando. Leve-a adiante. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal e ative o sino para continuar recebendo os ensinamentos que fortalecem a sua fé e expandem sua consciência. Deixe nos comentários o que mais tocou o seu coração, porque cada palavra compartilhada aqui é uma nova vibração lançada ao universo. Lembre-se, prosperar é um ato de amor. E quando a mente desperta para esse amor, o mundo inteiro se torna reflexo da sua abundância interior. O universo conspira com quem vibra certeza, e a certeza agora está em você.